Graça e paz, queridos. Por alguns minutos, pode sentar por gentileza. Bem-vindos. Amém, queridos? Sempre um prazer tê-los conosco. Nós estivemos aqui na parte da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, né? Vai ficar de pé direto, né? Não? E foi assim uma manhã muito abençoada. Nós começamos aqui um estudo sobre libertação, de acordo com a Bíblia Sagrada. Libertação do pecado, libertação da culpa, libertação da ansiedade e libertação das forças do mal. Então nós começamos nesse domingo, agora a parte da manhã, e a parte 1. No domingo que vem a gente faz a parte 2 e termina esse estudo sobre libertação. Que você pensa que você já é liberto, já tem Cristo, já está liberto, e aí você está totalmente equivocado. A gente precisa de libertação. Libertação principalmente de toda a força do mal, do pecado, que tanto de perto sempre está diante de nós. Então é uma manhã muito interessante. Se você quiser assistir, porque tem gente que não vem, mas também não assiste, né? E se você quiser assistir, está no YouTube já, Antônio? Está no YouTube com o Evangélica Geração Profética. Chega na tua casa, aquela televisão bonita lá, bota no YouTube e assiste o culto da igreja, na Escola Bíblica Dominical. Gostou da aula hoje? Ele gostou, me procurou, botou um papo comigo, e, enfim. Então, e depois de terminar essa aula de libertação, eu vou ministrar de santidade aqui na igreja. Amém, queridos? Amém? Santidade, porque a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele é santo, e ele só pode habitar na pessoa que vive uma vida de santidade. Então nós vamos ministrar também aqui na igreja um estudo sobre vida de santidade. Quero também agradecer, antes de ministrar a palavra, a diaconisa Cleide, a diaconisa Rosana, o Luquinha e a Luna, que ontem estiveram nos acompanhando na programação da vida Assembleia de Deus, Fortaleza da Fé, Ministério Shalom. Pastor Sérgio, ontem a igreja lá completou 22 anos, no nosso 23º aniversário, eles estiveram aqui, trouxe um grupo bom, e eu fui honrar, porque nós tivemos uma carta, nós anunciamos, e quando nós tivemos uma carta que anunciar, eu gostaria que a igreja estivesse presente também, porque isso é honrar, irmãos, a igreja das pessoas que mandam carta, convite para nós. Foi assim uma noite muito abençoada, né? Eu não estava muito mais acostumado com o trabalho da Assembleia de Deus, né? Mas cada igreja tem a sua direção, a sua maneira de ser, o seu trabalho, né? Enfim. Aí me botaram lá no altar. Eu falei, não sou muito de ficar no altar não, porque o povo lá canta ali embaixo e no altar só fica os pastores, né? Ninguém canta lá em cima, tudo canta lá embaixo. Eu não sei se quem canta lá embaixo tem pecado, tá com eu não posso subir aqui, não sei, mas e é só os pastores que estão com a vida melhor organizada, que pode subir lá no altar. Mas é alguma coisa que é a direção da igreja, e depois o culto também, né? Eles vão ver aquelas coisas todas, a gente não. Aí eu fiquei lá em cima, né? E a gente não está acostumado, porque eu gosto de estar dali para cá para adorar a Deus. E a gente fica daqui para lá, né? Eu não estava acostumado, mas foi uma noite assim muito abençoada, muito legal. 8 oportunidades para os pastores falarem, pregar, até o pregador pregar, né? E aí, quando o pregador vai pregar, praticamente já está até sem a palavra de Deus, né? Porque todo mundo já falou do tema, da mensagem, mas cada um tem a sua direção. Mas eu peço sempre que tivermos uma carta convite, irmãos, acompanhe. Eu marquei aqui na igreja às 19 horas, mas apareceram as irmãs, graças a Deus, por isso algumas pessoas me comunicaram que não poderiam estar presentes. Ok? Quero lembrar também, antes de orar e de ministrar a palavra, que no domingo que vem nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Amém, querido? E também teremos o Café da Comunhão, porque nós não tivemos ainda o primeiro Café da Comunhão de 2025, mas nós estaremos com o Café da Comunhão no domingo agora. Amém, queridos? Também tem algumas programações. A programação do Congresso da Família vai ficar para agosto. Diácono André, Diaconisa Leila, já bati um papo com o Diácono André, tem que ter um movimento, tem que ter mais informação, né? Tem que convite, carta, etc. Então nada pode ser em cima
porque senão a gente não faz um trabalho de excelência. Então vai ficar para agosto, vai acabar agora o mês de julho com as programações, a gente vai fazer uma reunião para que a gente possa ter então as programações de julho até o mês de dezembro, né? Também está chegando aí o encontro de casais, vai ficar para o dia 21 mesmo, seria dia 14, vai ficar para o dia 21, né? Porque 14 vai ter o chá, é chá de quê? Chá de panela. Desculpa, já comprei o chá erva doce já para levar, né? Chá de panela. E vai ser, então, agora no dia 21, já começa a movimentar, tá? Estão já olhando lá o pastor Feguri para vir ministrar aqui, encontro de casais. Nós, tem algum tempo que a gente não faz, vai ser muito legal, acredito. Vai ser um movimento aqui na igreja, continua, vai convidando já, vai falando, o casal está aqui para trabalhar, enfim. E nós vamos ter também o culto jovem, que é no dia 28. Então, dia 21, nós temos. Está ali no quadro, se tiver uma mudança, é só nos avisar, mas no quadro de aviso está lá, no dia 28 de junho, o próximo culto jovem. Amém, querido? Amém. Essas são as informações. Mas nesse momento, e eu estava falando, inclusive bati um papo até hoje mesmo com o irmão aqui, que nós somos uma igreja, uma das poucas igrejas que eu vejo que antes de pregar, ora e faz oração para os doentes e os enfermos. Tirando esse movimento dessas igrejas aí que só prega cura, libertação, demônio, etc. Nós somos uma das poucas igrejas que clama a Deus pelos enfermos e doentes. Eu às vezes vou a algum culto, eu não vejo oração para doente, oração para os enfermos, eu não vejo nada disso. Eu vejo só lá liturgia, adoração e tal. Mas nós aqui temos esse chamado de Deus, porque Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos de orar. Amém? Nós já temos uma resposta de Deus, que foi o pai do Tiago da Paz, o Sérgio, que já está em casa. Deus trabalhou, Deus fez tudo que saiu da UPA, foi para outro lugar, não tinha cirurgia. Deus colocou conexão, porque é assim que Deus faz, abençoa, né? A gente fica meio assim, por que isso, por que aquilo? Deus, calma, que eu estou no controle de todas as coisas. A gente quer descontrolado mesmo, né? Nós somos descontrolados, a gente não entende o que Deus quer para a nossa vida. E na hora certa, no momento certo, que tudo é o momento de Deus, a hora certa de Deus. Ele fez a cirurgia, conseguiu uma transferência para um dos melhores hospitais aqui do Rio de Janeiro, ali na Botafogo, hospital de referência de coração. Graças a Deus já está em casa. Mas eu tenho o meu sobrinho Claudinho, ele precisava fazer, parece lá ainda as quimioterapia, acho que era amarela, vermelha, aquelas coisas todas que eu não entendo muito. E quando ele foi fazer o mês de maio agora, ele teve uma hepatite no fígado, parece, né? Minha irmã tem, eu sou o único irmão que ela passa as informações, e ela passou a informação que teve, e ele não pôde dar uma sequência no mês de maio na quimioterapia. Está precisando agora de curar, de passar por esse processo do fígado, para entrar com a quimioterapia. Então a gente vai orar nesse momento, além da irmã Sônia, além da Neide, enfim, e de outros enfermos, outros doentes. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. É por fé agora. As pessoas estão precisando da sua oração. Amém, queridos? Amém. Quem sabe um dia a gente pode precisar da oração da igreja. Então nesse momento existem pessoas carecendo da sua intercessão, da sua oração. Aleluia. E nós vamos entrar nesse momento de oração agora. Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que está aqui através do Deus Espírito Santo, porque tu falaste que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia. Nós não viemos aqui para bater ponto. Quem bate ponto é trabalhador. Nós viemos aqui para te adorar e com expectativa que algo novo vai acontecer na nossa vida. Aleluia.
fazer o culto, para cultuar o Senhor, como oferta agradável ao Senhor, diz a tua palavra. E nesse momento agora, quantas são as pessoas carecendo agora de um milagre? A informação do Givaldo é que, graças a Deus, já foi curado da pele. E agora, Pai, nós temos essas 3 pessoas de mais urgência, de mais necessidade. Tem o Nado também, agora o Nado, o irmão do Fábio, que faleceu ano passado, está com câncer de próstata. E nós pedimos agora, meu Deus, o Senhor que tocou nos leprosos, eles foram curados. Como sempre digo, está na Bíblia, não é novidade. Os discípulos também curaram. E nós somos a extensão dos discípulos de Cristo nessa terra. Nós também temos poder e autoridade para curar. E em nome de Jesus agora, toca lá, naquele fígado do Claudinho agora. 33 anos, a esposa pagar neném. Em nome de Jesus agora. Oh Deus, toca agora, Pai. O Senhor pode fazer esse algo novo agora. Porque o Senhor nos criou. O Senhor conhece as nossas necessidades. Quantos ossos nós temos no nosso corpo? Fomos formados por Ti. Oh, aleluia. Então eu peço, Pai, toca no Claudinho agora. Toca, Pai. Se possível, for a tua vontade, não só repreenda agora esse momento desse problema no fígado, mas cura logo essa doença. Em nome de Jesus. Vai na Neide agora também, mas eu peço primeiro libertação. É o que nós estamos ensinando na parte da manhã. Precisamos ser libertos do vício, do pecado, da força do mal, para que haja uma cura total na nossa vida. Eu peço, Pai, que haja libertação daquele vício do cigarro na vida dessa mulher agora. Se liberta ela desse vício, em nome de Jesus, e toca agora naquele local onde está essa doença, essa enfermidade. Oh Deus poderoso, vai na Sônia agora, em nome do Senhor Jesus. Trata e cura também, além do físico, aquilo que ela precisa ser curada, que é a cura da alma, porque Jesus veio também para dar libertação mental também, emocional, espiritual e física. Em nome de Jesus agora, paralisa essa doença agora na vida da Sônia agora. Deus poderoso, nós cremos no poder da oração, no poder do teu nome. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônio e curarão os enfermos. E nós estamos aqui não no nome de denominação, não no nome de pastor, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Eu peço agora, repreenda toda doença, em nome de Jesus. Peço pelo diácono Júlio também, vai trabalhando, operando, abençoando a vida do teu filho, minha sogra. Dê força, sabedoria, capacidade, fortalecimento, cada dia mais para tratar do marido. Abençoa a família também, Senhor, para que possa também ter a sabedoria do teu Espírito Santo. E agora eu peço, nenhuma doença entrará na sua casa. Oh, você crê nisso? Em nome de Jesus. Nada, nenhuma doença mortal vai entrar na vida dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos teus netos, da tua família. Nós paralisamos toda a obra do inimigo na tua casa e na tua família. No nome de Jesus. Em nome de Deus, todo espírito de doença sai do nosso meio. Todo espírito de depressão sai da nossa vida agora. Em nome do Senhor Jesus.
Jesus, espírito de desânimo, de desistência, sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai da nossa mente. Que o teu poder se manifeste na vida de cada um. Obrigado por cada vida aqui presente. O teu poder, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode sentar, queridos. Glórias a Deus. Nós cremos no poder da oração. Amém, queridos? Como os irmãos estão com toda a atenção agora, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor e fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Gênesis. Obrigado, querido. Capítulo 45, no versículo 8. Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Quem diria que o garoto mais bagunçado da igreja seria o neto do pastor? Né? Um dia a gente paga tudo, né? Mas graças a Deus que ele está na igreja. É melhor ir correndo aqui do que correndo lá em outro lugar. Né? Amém? É bem melhor. Mas quem diria, né? A gente não sabe o que acontece lá no futuro, né? Às vezes a gente fala umas coisas antes que a gente não sabe o que acontece no futuro, né? Deixa ele. Ele quer ir embora porque ele quer correr. Deixa ele. Tem papai e tem mamãe lá. Gênesis 45, no versículo 8. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Você que está nos assistindo do outro lado, Gênesis 45, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém, queridos? Vou ler só a parte A do versículo. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vamos orar? Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, vamos falar da tua palavra agora, ministrar a tua palavra. Eu creio que pela fé, que a fé vê o invisível, eu creio que grandes coisas já aconteceram aqui nesse lugar. Amém. Portas foram abertas. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Famílias foram salvas e transformadas. Amém. Pessoas foram libertas dos vícios. Amém. Porque nós cremos no poder da oração. Uma oração, a Bíblia fala que a oração do justo ela tem os seus efeitos. E quais são os efeitos da oração do justo? Justamente é a manifestação da glória do Senhor e que haja cura naquelas áreas do qual nós estamos orando. Então nós te agradecemos porque eu creio que milagres já aconteceram na tua vida nessa noite. Eu peço agora que amarra toda a obra do inimigo agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de soberbo sai do nosso meio agora. Todo espírito que não provém de ti sai do nosso meio agora. Em nome de Jesus, somente o teu poder esteja agora no nosso. Nós amarramos todo espírito oculto que tenta entrar na mente para impedir a semente que é lançada para produzir frutos através da tua palavra. Me prostro diante de ti, porque não sei ministrar sem fazer isso, porque é necessário que só cresça, disse João, e que eu diminua. Fale conosco, nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, algumas vezes eu ministrei algumas palavras, algumas mensagens aqui,
sempre na direção de que eu sou uma pessoa que eu procuro, para não chegar ao estresse da vida, e muitas vezes a ansiedade, eu procuro sempre tentar, desculpa eu ia entrar na redundância, entender o que é que Deus quer fazer naquele momento na nossa vida. E logicamente a gente é sabedor que, como ser humanos que nós somos, nós temos essa dificuldade, não temos? Vamos ser sinceros, temos ou não temos? Quem está vivendo algum momento, eu ia cair aí, algum momento triste, ela olhou logo para mim assim, algum momento assim de dificuldade na vida aí, todos nós vivemos, são situações da vida, né, irmãos? Não é verdade? Eu vi você está sorrindo aí para mim, aí, cantando aqui, mas o coração está angustiado, passando por situações que muitas vezes você fala, eu não vou aguentar essa situação. E aqui existe uma direção desse púlpito. Se qualquer pessoa quiser pregar outro tema de mensagem, de outra direção, falar de conquista, ele também prega aqui de conquista, porque nós temos o direito de conquistar. Apesar que diz o louvor que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. E nós estamos no direito, né? Então, também falar de conquista, falar de vitória, falar disso, não tem problema nenhum, isso são temas de mensagem que você pode pregar. Porém, eu tenho uma maneira de ministrar, sempre procurando entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida, primeiro, Deus permite, e segundo, Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou colocar o terceiro, que normalmente só fala primeiro e segundo, né? Primeiramente e segundamente não, né? É primeiramente, né? E terceiro, é porque lá na frente Ele quer agir de uma maneira que você não vai entender agora. Amém, querido? Você nunca vai entender por causa da tua fragilidade humana. A gente não consegue entender porque nós não estamos preparados para o sofrimento, para as dores e para as aflições do mundo, da vida. Nós só estamos preparados para ganhar. A verdade é essa. Nós não estamos preparados para sofrer e muito menos para perder. Porque quem quer sofrer, diga glórias a Deus. Logicamente ninguém quer sofrer, mas nós vivemos sofrimentos, dores e aflições, porque isso aqui é a marca do povo nessa terra. Infelizmente irmãos, nós vivemos em uma terra pecaminosa, nós vivemos em uma terra onde jaz o maligno. Esta terra é dominada pelo inimigo. Eu sempre vou falar, a única maneira de tentar impedir mais a manifestação do inimigo na nossa vida é a igreja. Por isso você tem que valorizar a igreja. Porque quando a igreja sair da terra, já era o caos total. Diz a Bíblia que vai ter pessoa que vai querer morrer e a morte não vai encontrar ele. Hoje ninguém quer morrer. Quem quer morrer, diga amém. Ninguém quer morrer. Mas naquele dia quem ficar vai ter o desejo de morrer. Tamanho vai ser a dor e o sofrimento. E diz a Bíblia que a morte não vai encontrá-lo. Então leva a sério a palavra, leve a sério a igreja. Eu vou voltar a falar sobre isso, sobre igreja, santidade, palavra de Deus, que precisamos levar a sério a palavra. E nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo. Agora, existem situações, isso não é revelação, porque às vezes eu vejo pessoal, para que Deus está me dando essa revelação. É a palavra de Deus que revela. É a palavra de Deus que revela. Então, a primeira revelação que a gente entende aqui, que eu gostaria de falar para os irmãos, é que tudo aquilo que você está vivendo neste momento, lá na frente Deus vai te exaltar. Não, é só para quem crê. Lá na frente Deus vai te exaltar. A verdade é essa. Só que, é por isso que às vezes eu já falei aqui numa mensagem,
Porque existem pessoas que ficam colocando pega um personagem e fala assim: olha, José, ele saiu da onde? Da cova para o trono. Mas foram 20 anos depois. Não foi de um dia para o outro. E eles pregam como que fosse de um dia para o outro. Como que a coisa logo na hora, no momento, vai acontecer, vai dar certo. Foram 20 anos depois. Nesses 20 anos, quantos foram as dores e o sofrimento? Ó, a Bíblia, ela fala alguns detalhes a respeito de José. Até porque nós estamos aqui falando do Gênesis de 37 até o capítulo 50, eu falo de José. Capítulo 37 até o capítulo 50, que é o último capítulo da Bíblia de Gênesis, fala sobre José. Por que eu quero falar isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui, e você também não sabe a minha vida, que nós estamos vivendo situações. E eu não posso chegar aqui e falar: não, porque hoje vai ser a virada, negócio de 31 para a primeira, a noite, culto da virada. Isso virou um chavão. Porque quando chega janeiro, começa tudo de novo. E aí não prepara o povo. O povo tem que estar preparado, meu irmão. Quando as pessoas morrem dia 1º de janeiro, não é verdade? Quantos são os acontecimentos dia 1º de janeiro? E aí, a pessoa, porque é o culto da virada, é o culto da conquista, é o culto da vitória, é não sei o que lá, e não prepara o povo para viver as situações contrárias, mas também entender que Deus está no controle de toda a situação da tua vida. Meu, aquilo que você está vivendo e passando agora, Deus está no controle de toda a situação da tua vida. Só que nós não estamos acostumados com isso. Se você estivesse vivendo uma vida totalmente abençoada em todas as áreas da tua vida, eu vou falar aqui uma coisa que não vai acontecer nunca na tua vida. Pô, pastor, que isso? Nunca vai acontecer, nunca. Sem problema nenhum, porque todos nós vamos ter problema, né, irmão? Oi? Amém, querido? Não adianta chegar aqui, porque você nunca mais vai ter problema. Recebe Jesus como teu Salvador, tu nunca mais vai ter problema. Meu irmão, quando eu recebi Jesus como Salvador, eu tive problema desse. Só que eles não preparam a igreja para isso. E a gente tem que entender que Deus, Ele é soberano, que Ele é conhecedor de todas as coisas, e que lá na frente você vai ser exaltado. Provavelmente, no decorrer da caminhada desse personagem chamado José, ele, em alguns momentos da vida dele, da dor, do sofrimento, das injúrias, etc., eu acredito que em algum momento ele perdeu o controle da situação. Ou não perdeu? Porque a história não mostra muito, né? Só mostra quando José chegou até aqui, no 45, versículo 8, não foi vocês que me trouxeram para cá. Então, depois eu vou finalizar com esse versículo. Mas eu acredito que na situação da vida dele, nesses 20 anos de injúrias, etc. e tal, de sofrimento, de dor, de esquecimento. Amém, queridos? Eu acredito que ele, em algum momento, ele não suportava mais. Eu acredito nisso, porque um ser humano, amém, querido? Amém. Que em algum momento da vida ele pensou até de desistir, que não foi fácil a vida dele. Talvez a tua vida não está sendo fácil, mas se Deus te chamou da tua casa, Ele te chamou, Ele te escolheu, é porque através de você Deus tem algo para a tua família, para o teu povo, para os teus descendentes. Nós somos sabedores que iriam passar lá 7 anos de fome.
Nesse período aqui, nesse contexto, 2 anos já tinham se passado. Faltavam ainda 5 anos. Então olha o que eu quero falar para você. Aquilo que você está falando, às vezes acontece um fato na nossa vida, a gente fala, meu Deus, e a gente fica assim, e a gente se aborrece, e a gente sei o que lá. Aí se a gente falar assim, ó, é porque lá na frente Deus quer abençoar alguém da tua família. Mas até você entender isso, vai gerar muita coisa na tua vida. Não é verdade, irmãos? Amém, querido? Amém. Vai gerar, por exemplo, uma raiva com seus irmãos, como ele provavelmente em algum momento gerou alguma indiferença. A Bíblia não relata muito isso, mas era um ser humano. Em algum momento gerou, porém ele não sabia ainda o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus tem propósito na tua vida. Tem propósito, irmãos. Então nós precisamos entender sobre esse assunto, entender sobre a palavra. Eu sempre falo o seguinte: você precisa ler a palavra, entender a mensagem da palavra para a nossa vida. A situação que você está vivendo, você está do outro lado. Eu não sei qual é a sua situação. Você que está aqui sorrindo para mim, aqui também você não sabe a minha situação. Mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu a direção. Amém, querido? Ele não perdeu a direção. Ele não perdeu o controle, irmão. É Ele que domina sobre todas as coisas. Diga glórias a Deus. Muitas vezes nós vivemos essas circunstâncias de lágrimas. Quantas vezes foi que José deve ter chorado, irmãos? Hein? Quantas lágrimas José derramou? Tudo que está relatado na Bíblia é de lição para nós. Ele não deixou a história na Bíblia aqui para a gente ler e passar sem entender. Quando Deus, porque ele tem coisa aqui que não permitiu ser escrito, porque era uma coisa que não ia valer muito para nós, apesar de toda a palavra é valiosa, mas ele deixou isso aqui para servir de lição para a nossa vida. Deus nunca quis a sua destruição. Deus nunca quis te destruir em toda situação e circunstância da tua vida, ainda que ela passou-se aquilo que tu não imaginava, foi o contrário do que tu pensava, é para o teu bem. É isso que você precisa saber. Quando você entender, por que a gente precisa de entender isso? Para tu ter uma vida mais tranquila com Deus. Se você não entender isso, quando estiver acontecendo aquele terremoto, canta louvores como Paulo e Silas. Aí Deus vai falar contigo. Quando tiver uma situação contrária, Deus está no controle, mas está acontecendo essa coisa insuportável que eu não estou aguentando mais, de dor, de sofrimento, de lágrimas. Você vai falar: Deus está no controle. Tudo tem um começo, tudo tem um final. Diga para o teu irmão, fala para ele: tudo tem um começo e tudo tem um final. Tudo tem um começo. A história da tua vida começou, ela terá um final. E o final é Deus abençoando a tua casa, a tua família. Você recebe, diga glória a Deus. E ponto final. Mas quando a gente, porque se você não entender, eu sempre procuro, irmãos, eu procuro tentar ser um pouco claro naquilo que eu ministro. Se você não entender isso aqui, tu vai viver essa vida de crente sendo dominado pela circunstância. Aí entra traumas, rancor, medo, insegurança. Quando a gente entende isso, você vai passar pelos momentos, mas você entendendo quem é Deus, e a hora que Ele quiser agir, Ele vai agir na hora certa e no momento certo. Deus não atrasa, Ele chega na hora certa. Amém, igreja? É na hora certa. Deus nunca atrasou em nada. Na hora certa, no momento certo, Ele vai se manifestar na história da tua vida. Só para quem crê. Amém. Ele vai se manifestar. Então,
eu preciso de mostrar isso para você, que José é um exemplo de como o Senhor era soberano. E ele entendia que ele era soberano e como ele conduz toda a história. Deus, como soberano que é, está conduzindo a tua história. Ele conduz a tua história com amor e com cumprimento da promessa. Deus tem promessa para vocês? Amém. Não, só para quem crê. Deus tem promessa para vocês? Amém. Deus tem promessa para vocês, mas também tem propósito. Os propósitos de Deus, na hora certa, no momento certo, há de se manifestar na sua vida, na sua família, na área profissional, na área material, na área sentimental, em todas as áreas da sua vida. Então a minha palavra é: aguarde o tempo de Deus para a tua vida. Aguarde o tempo de Deus para a tua vida. Aleluia. Porque essa é a palavra. Quantos momentos foi, o Henrique, que José viveu um momento de solidão, sozinho, sem a família, sem o pai, seus irmãos, uma solidão total. Talvez ele não tinha mais alegria. Ele viveu um momento de traição, ele viveu um momento de distanciamento familiar, que não é fácil não, né, irmãos? Para quem ainda tem uma família mais próxima, mais perto, mas aproveite a família próxima, ame a família que está mais próxima, porque distanciamento familiar é uma saudade que dói no coração de muita família, de muitas pessoas. E José estava totalmente distanciado da sua família, aonde ele estava. Só que ele não conseguia, como ser humano, entender o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí você está vivendo essa vida e fica sofrendo, fica chorando, fica se atormentando, se angustiando, que não vai resolver o teu problema. Vai resolver o teu problema? Mas quando você entender: Deus, estou vivendo esse momento, aparentemente está tudo fechado, aparentemente a traição, distanciamento familiar, é choro, é lágrima, é tristeza, etc e tal, mas eu tenho certeza que lá na frente o Senhor vai me abençoar. Amém, amém, querido? Amém. Nós não entendemos o propósito. Deus não permite nada que não for para o teu bem. É que você não consegue entender o mistério de Deus para a tua vida. E às vezes a gente fala: oh, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Fica se martirizando, morrendo aos poucos, se prostrando. Mas quando levantar a cabeça, ler a Bíblia, ler a palavra, porque hoje eu falei, só tem uma forma de você ser liberto. Não tem culto de libertação. Vai para 500 cultos de libertação, meter a mão na cabeça, tu sabe, irmão, não adianta. Só existe uma maneira de você ser liberto. A única maneira de você ser liberto é relacionamento com Deus, através da palavra, comunhão com a igreja, comunhão com Jesus. Senão nunca vai ser liberto. Eu não tenho culto de libertação aqui, porque quem liberta é a palavra. Eu vim do mundão e quem me libertou foi a palavra. Foi ela que me libertou. Liberta do vício, liberta da culpa, liberta do medo, liberta da ansiedade, liberta das doenças físicas e da força do mal. Você precisa entender isso, mas precisa ter um novo nascimento. Quem não nasceu de novo não pode ter libertação. Não adianta trazer uma pessoa para cá, que eu vou orar para a pessoa, ela não nasceu de novo, ela não tem libertação. Só pode ser liberto de tudo isso quando você tem novo nascimento. Amém. Nasceu de novo. Amém. É igual viver vida de santidade. Quem é que vai viver vida de santidade? Quem nasceu de novo. Porque quando nasce de novo, tem o Espírito Santo dentro dele. Se não tem Espírito Santo dentro dele, vai viver de qualquer jeito nesse mundo aí, sem santidade. E é isso que nós vamos ensinar no próximo estudo aqui na igreja. Então, queridos, Deus sabe a hora certa e o momento certo. José teve falsas acusações, não teve? Teve ou não teve? E depois ele chegou literalmente à prisão. E na prisão,
solidário. Mas pastor, já conheço essa história. Não é conhecer. Conhecer, eu sei que de cor tem gente aqui que fala toda a história de 37 até os 50 de José. Mas eu não preciso querer conhecer toda a história. Eu quero que a história dele tenha efeito na minha vida. Amém. Decorar a Bíblia tem gente que é 1000 vezes melhor do que eu. Decoro pouco. Mas eu procuro entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Não adianta você tentar atormentar ninguém, porque e agora? E não sei o que, já aconteceu, por que não aconteceu? É a hora de Deus. Amém. Quando você entender isso, ó, menos ansiedade, menos estresse, menos doenças emocionais, menos gasto com dinheiro, com os profissionais, porque ninguém faz uma sessão só, é de 3 para cima. Ninguém é bobo, vai te curar na primeira sessão. É igual a igreja aqui. Aí, vem no 7 culto. Porque se tu não vier no 7 culto, não vai ser curado. O cara nem é bobo, vai curar ele no primeiro culto. A gente tem que... Desculpa, tu está rindo, mas é isso mesmo. Enquanto tiver bobo, o mais sábio, aspa, domina. Tem muito crente bobo aí, desculpa. Eu estou em pecado de falar isso aqui? Não, né? Tem gente que fala pior e as pessoas aplaudem, né, irmão? Porque o cara está na mídia, falou coisa. Ele fala coisa pior e ele aplaude ele porque está na mídia. Aproveita um pouco o pastor que você ainda tem aqui nessa igreja, que está pregando a verdade para a tua vida, gente. Aproveita um pouco. Então, irmãos, ele enfrentou coisas que você talvez não enfrentaria, mas ele viveu por esses momentos, situações, enfim. Mas olha o que diz aqui, agora olha o que diz aqui o versículo 5 de Gênesis 45. Eu li o 8, mas agora nós vamos ler o 5, versículo 45, capítulo 45, versículo 5 diz assim: agora ele aqui agora revela a verdade aos seus irmãos. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. É isso, minha tradução. Olha só, irmãos. E aí eu li lá o versículo 8. Porque enquanto você tem uma situação na tua vida que dá errado, você fala, o fulano, a fulana, o ciclano destruiu a minha vida. Mas você, a hora que você entender que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, você vai entender os propósitos de Deus para a tua vida. Olha o que ele falou aqui, ó, não se aflige. Ele podia falar, olha o que vocês fizeram comigo. Foram 20 anos de dor, de sofrimento. Ele não poderia jogar na cara, botar o dedo, apontar. Vocês me destruíram o meu sonho. Vocês acabaram com o meu sonho. É isso, quando a gente não entende o propósito de Deus para a nossa vida, fala coração. Mas a hora que a gente entender, falar, é o propósito de Deus para a minha vida. Mas é difícil porque tu é o ser humano e a carne fala mais alto. É a carne que tenta nos dominar, que fala mais alto. A verdade é essa. Aí vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, e ponto final. Mas ele diz aqui, não se aflijam. Não fica aflito não, sabe por quê? Vocês só foram o meio que Deus usou. Algumas coisas que acontecem na caminhada da nossa vida foi um meio que Deus usou para abençoar um e para abençoar outro. Você entendeu? Não fique buscando a resposta no teu coração, porque nunca você vai procurar entender algo contrário de você mesmo. Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro. E José poderia apontar o dedo na cara
Mas ele disse aqui, ó, cara aqui, é por isso que eu falo, não adianta ficar lendo Bíblia sem ter entendimento o que a palavra quer ser revelada para nós. Agora, não se aflijam, nem fique se recriminando, ah meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Até que naquele momento, antes de ele entender o propósito de Deus para a vida dele, era isso que eles poderiam imaginar. Por que eu fiz isso? Por que isso foi feito? Porque é através disso que lá na frente você vai ser abençoado. Amém. E ele falou assim, ó, não. Tem outra tradução aí para mim? Lê outra tradução para mim. 45:5, faz gentileza. Alguém por gentileza, queridos, lê aí. Meu Deus, hein? Meu Deus. Bota aqui então, não está usando. Lê. 45:5, irmãos. Outra tradução, meu querido. Agora, pois, não foi entristecido, nem vos pense aos vossos. Está muito longe, eu não estou entendendo. Dá a tua Bíblia aqui, por gentileza. Sim, eu vou trabalhar agora, sempre vou pegar com 2 Bíblias. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não é a mesma, é a mesma coisa, mas a maneira de transmitir é diferente. Eu queria essa tradução aí, para mim ficou melhor. Essa aí ficou melhor para mim, dentro daquilo que eu estou ministrando aqui. Então não fique triste. Não foi vocês que mandaram para nós. Não, olha aqui, irmão, o que tu está passando agora, nem ninguém que mandou, que aconteceu, que fez. Não, é permissão de Deus. Amém, querido? Não saia da presença de Deus, não é? Eu pedi outra tradução. Se eu quiser ministrar com 2 Bíblias, com 3 ou com 4, eu vou ministrar. Porque tem hora que você faz uma conferência de Bíblia, assim mesmo. Isso a gente faz muito em seminário teológico, quando a gente estuda, a gente faz. Com todas as traduções da palavra de Deus, cada vez, por exemplo, eu for fazer uma leitura uma leitura com a igreja, para todo mundo ler junto, se tiver várias traduções, vai dar problema. E a gente nem pode fazer. E também não pode pedir para todo mundo ter Bíblia igual. É verdade? Então, e a gente faz uma conferência para encaixar melhor dentro daquilo que a gente quer. Eu queria a palavra não vos entristeçais, porque afligiste, tudo bem, mas não vos entristeçais, porque não foram vocês que me jogaram para cá. Está vivendo a situação agora? Olha para cá, queridos. Está vivendo a situação agora? Tá? Não foi ninguém que colocou nela, não. É Deus que permitiu. Fala para o teu irmão assim: Deus te permitiu. E para que ele te permitiu? Por que ele permitiu? Porque ele está no controle da tua vida. Amém. E lá na frente, existem pessoas aqui que viveram situação aqui, que viveram momentos de tristeza, de dor. Se fosse agir pela carne, se José tivesse que agir pela carne agora, ele mandava matar todo mundo. Ele tinha autoridade para isso. Ou não mandava? Mandava ou não mandava? Sim. Mas ele não agia pela carne, ele agia pelo Espírito. E quem age pelo Espírito, lá na frente Deus abençoa. Essa é a verdade. Quem age pelo Espírito, lá na frente Deus abençoa, porque Deus está no controle de toda a situação da nossa vida. Amém, querido? Amém. Deus estava no controle da história da vida de José. Deus está a nossa vida é uma história. Não tem gente que fala, se eu pegasse agora uma página em branco, eu ia escrever um pouco da minha vida. Não tem gente que fala assim. A nossa vida é uma história. De quantos capítulos eu não sei. A de José no capítulo 37 ou 50. A tua eu não sei quantas páginas vai ter o teu livro. Mas uma coisa eu sei: no final Deus estará contigo na situação da tua vida. Isso eu sei. Isso é ponto final.
Amém, querido? Porque Ele não permite nada que aconteça para a tua destruição. Ele permite para te abençoar. Você precisa entender isso. Se tu não entender isso, é por isso a morte. Por isso tem muitas pessoas presas por isso. Porque não entende. Eu não sei se tem crente preso. Acho que não tem não, né? Deve ter, não vou procurar saber, mas deve ter. Porque na hora dos problemas não soube segurar e entender que a proposta veio naquela situação e pum! Aí perde a família, a idoneidade, acaba com a situação, acaba com a vida toda, perde a razão da vida. Então não é melhor você entender a palavra de Deus para a tua vida? Porque nós temos uma história. Deus estava na história de José. Deus está na história da tua vida, meu irmão. Eu não sei qual é o capítulo da tua vida, mas Deus está na história da tua vida. E esse capítulo vai ter um final. Ele vai ter um final. Mas você precisa de crer nele. Amém, querido? Entender que Ele é soberano. Que Ele é soberano. Já passaram 20 anos lá. Não sei quantos anos está passando na tua vida. 10, 15, 20, 30, 40. Aguarde em Deus. Aguarde em Deus. Ele está no controle da tua vida. Aleluia. E para finalizar essa palavra, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. No versículo 20, bastante conhecido de quem é leitor da Bíblia. Quem não é, não conhece. Diz assim a palavra do Senhor: vocês planejaram o mal contra mim. Olha aqui. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ponto final. Amém? Então o que acontece aqui? Quando você pensa que algo aconteceu para a destruição, havia propósito. O que eu falei aqui nesse contexto, o Tiago, que é leitor da Bíblia, e vai entender o que eu estou falando, ia ter 7 anos de fome. Como é que está a família de José? Hein? Deus tinha que agir de uma maneira para que lá na frente a família dele fosse preservada. Deus quer preservar a tua família. Talvez você não entenda isso agora. A Bíblia fala: aquilo que tu não entende agora, tu vai entender depois. Você não pode entender pelos olhos naturais. Os olhos naturais tu nunca vai entender as coisas espirituais. Então foi para a preservação da família de José que Deus permitiu tudo isso. Então termina essa mensagem dizendo o seguinte: vamos confiar mais em Deus, vamos crer nas promessas do Senhor, vamos crer nos seus propósitos. Deus nunca quis o teu mal. Deus, olha aqui que ele falou: não foi para o meu mal, foi para o meu bem. Passar 20 anos sofrendo injúrias, angústia, prisão, choro, lágrimas, esquecimento, traição. E ele fala que foi para o meu bem, porque aqui José passou a entender o propósito que Deus tinha para a vida dele. A hora que você entender o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ser exaltado entre as nações. Aleluia. E ponto final. É isso que eu gostaria de falar para você nesta noite, através desta palavra. Deus está no controle de toda a situação da tua vida. Aqui é um remédio, uma palavra de remédio para a tua vida. A hora que você entender melhor o que Deus age na nossa vida, da maneira, Ele age da maneira que Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus, e ponto final. Amém. Quando você entender isso, tu vai sofrer menos, vai se atormentar menos, vai chorar menos, vai se angustiar menos. Ainda vai ter um bocadinho assim, porque nós somos humanos. Mas você entendendo o propósito que Deus tem para a tua vida, você viverá uma vida de crente nessa terra de uma maneira mais alegre, mais feliz. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra para a tua vida. Glória a Deus.
pegou fogo nesse momento? Toda vez que eu estiver finalizando, eu falei isso na parte da manhã, os irmãos já estejam aqui no altar. Estou finalizando, eu já vou, deixa, estou terminando. Aí vocês já estejam no altar, tá, irmãos? Para que estejam preparados para fazer a ministração final. Ok, queridos? Amém, irmãos? Para finalizar esse momento de culto que fizemos hoje, vamos declarar que Ele é santo e nada mais nos satisfaz. Amém? Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Encontro meu coração disposto a amar por ti. Os filhos já estão chegando aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar do teu domínio pra sempre, teu domínio e o poder. Amém. Teu reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
Aplaude o Senhor, querido. Aprenda a aplaudir o Senhor, oportunidade. Glória a Deus. Amém. Dá oportunidade para você abençoar a casa do Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas. Quando você pega o teu envelope, foi colocado uma lista lá no grupo da geração para o mês de junho, julho e agosto. Nós estamos precisando da sua generosidade de cooperadores com R$15. E aí eu preciso pelo menos 30 pessoas. Chegou lá agora 21 pessoas. E existe membro da igreja que ainda não botaram o seu nome. R$15, se for fazer falta para você, não coloca não. Ah, vai fazer falta para me comprar um açúcar, para me comprar um feijão, não tem problema, não coloque. Tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que Deus está te abençoando. Qualquer igreja está falando ali é 100, é 1.000, é 2.000, é 3.000. Aqui é R$15 que você paga uma Coca-Cola para destruir o teu filho do teu estômago. Então, irmãos, eu peço pelo menos 30 pessoas com R$15 para a gente melhorar o financeiro da igreja. Existem alguns trabalhos que vão ser feitos aqui, encontro de casados e outras coisas. Precisamos de ver o preço da câmera. Como é o nome disso aqui, Antônio? Câmera de gravar, né? Uma câmera para fazer o culto, porque está estragando os celulares. Ele me disse que é o terceiro ou quarto celular dele que já está estragando, a bateria vai embora, e a gente precisa de melhorar. E para isso a gente precisa de uma verba sem ser financeiro, não tem caixa para isso. Então eu peço ao seu amor e a sua generosidade. Coloca o nome lá no grupo, pelo menos 30 pessoas, nós estamos 21 pessoas. Obrigado por essa noite, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu povo que veio aqui nesse lugar, obrigado pelo milagre, pelas portas abertas, pela janela que se abriu, pelas curas, pelo poder, pelas maravilhas que aconteceram na tua casa, na tua família. Tem pessoas que estão afastadas retornando para o Evangelho, retornando para a tua casa. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado pelos cooperadores que vão colaborar em mês de junho, julho e agosto para abençoar a tua casa, Senhor. Leva-nos agora guardado por ti, livra-nos de todo mal, do maligno, do sanguinário, do roubo, do assalto, do acidente e das balas perdidas. E agora, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. O Senhor de Navarra, que aleluia, e a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe uma semana abençoada, graça e paz. Só lembrando aqui, já pode tirar, esqueci, quinta-feira nós temos discipulado dos sonhos. Deus abençoe.